E você não pensa em... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui no nosso programa Filial Segurança, independente do momento em que você está assistindo. Esse programa que fala sobre controle de acessos para condomínio, assim como gestão, como a questão de síndico de condôminos, enfim, é sempre segmentado para esse tema, que é um assunto que eu sempre falo, talvez você não perceba, mas você consome ele o tempo inteirinho. E eu peço para que você nos siga nas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, Facebook, como Filial Sistemas Eletrônicos, tá bom? Então, no programa de hoje, vamos dar continuidade ao assunto, aliás, vários assuntos, os quais estávamos conversando com Gustavo Baceto, ele que é advogado. Olá, Gustavo, Olá, tudo Ana, bom? tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigada por estar aqui. É legal porque no nosso primeiro programa nós falamos sobre diversos assuntos, entre eles focamos bastante nessa questão da pandemia, que não tem como fugir, né, gente? Porque Nossa realidade, né? nossa realidade, a gente achou que fosse virar 2021, fosse mudar a chave, mas na verdade estamos vivendo apenas a segunda temporada. Exato. Um 2020 plus, vamos dizer assim. A segunda temporada da pandemia, né? E então, acho que nesse programa nós poderíamos focar mais em outros assuntos. A questão de é, locatários, né? Esqueci o nome. Os Inquilinos e inquilinos. locadores e locatários, né? Isso, locadores e locatários. Vamos lá, acho que o mais importante é a gente estabelecer algumas regras para eles. Eles têm as mesmas obrigações perante o condomínio, os mesmos deveres, inclusive, mas tem algumas diferenças. Vamos dar uma primeira. O locatário não pode votar por si só em uma assembleia de condomínios. Isso é um tema que a gente escuta muito em assembleias, é Você muita acha briga. justo, como advogado, você acha... E, claro, se isso acontece é porque é legal, mas será que é justo? Eu acho que é justo, mas locatário e locador tem que ter um entendimento alinhado. Porque assim, quem suporta as despesas de condomínio é o locatário. Tá, a lei do inquilinato diferencia o que é de dever do locador pagar, o locatário pagar, mas no final o locatário que arca. E mais, é o locatário que convive o dia a dia do condomínio. Então você vai discutir uma assembleia, por exemplo, a aprovação de contas da gestão passada. O locatário que estava naquela convivência o ano inteiro do condomínio. Então ele sabe o que foi gasto, como foi gasto, por que foi gasto. Aí você coloca o locador lá, ou como proprietário, para votar na assembleia. O que ele entendeu de tudo que aconteceu, será, né? Muitas vezes ele não sabe. Então esse entendimento é válido, porque muitas vezes o locador pode confiar e dar uma procuração pro locatário. Fala, não, você pode ir lá e falar em meu nome, então não vai ter problema. Aí nas assembleias muitas vezes chega o locatário e quer votar. Ele fala, pô, mas eu pago meu aluguel todo mês, eu pago o condomínio que já vem no aluguel. Mas veja, não dá. É condômino, a lei é clara, é o condômino que vai votar. E o locatário não tem essa, não é visto como um condômino no sentido literal da palavra. Então a figura da procuração existe justamente para isso. Alguns condomínios que a gente vê até na região litorânea, tem lá placas, né? Locatários não podem usar a piscina, por exemplo. Agora, e aí? É justo, não é? Se for um locatário que a gente sabe que ele vai fazer aquele contrato de 30 meses, eu particularmente entendo que é injusto você privar ele de usar a piscina. Mas veja, o Airbnb hoje em dia ele é um locatário. É Agora verdade. você vai aceitar que todo final de semana tenha uma galera lá usando a piscina que você não conhece, que não apresentou exame médico, expor toda aquela massa condominial? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Gustavo. Essa questão do Airbnb, ele coloca um pouco em fragilidade a segurança do Sem condomínio? dúvidas. E coloca também, agora, botando mais lenha nessa fogueira, o direito de propriedade. Porque assim, eu sou proprietário. Eu posso usar o Airbnb? Tem condomínio que não aceita, justamente pela segurança. Como você sabe quem está lá dentro? Você não sabe, Eu cada final de semana imagino, muda. sim. Entende? E quais os fins daquele aluguel também? Exato, e assim, já tivemos discussões homéricas na justiça por isso. O que hoje em dia é pacificado e é o meu entendimento é isso. Você usar o Airbnb, você está usando uma unidade residencial para fins comerciais, ponto. Tá. Ah, mas o aluguel não é? É diferente. Porque o aluguel não é uma coisa rotativa, você está Tem um alugando por 30 contrato, meses. O Airbnb você faz uma reserva ali online, chega e entra. Muitas vezes você não vê o proprietário, o zelador te entrega uma chave, ou seja, o proprietário está expondo o trabalhador do Todos. condomínio para um benefício próprio, ele está usando o cara para ser funcionário dele, entendeu? Recebe a chave, devolve a chave.
Então, quer dizer, e os demais vizinhos? Como você mesmo falou, e a segurança de todo mundo? Quem está entrando lá? Sabe que teve um caso, foi agora em 2020, na cidade de Itanhaém, cidade litorânea, então é muito comum que, como você disse, que eles aluguem para Airbnb, e uma quadrilha já estava de olho numa senhora, né, num condomínio mais de alto padrão, que sabia que ela morava sozinha, né, que tinha joias, tal, etc. E alugaram Airbnb e cometeram, não foi nem furto, foi roubo mesmo, Com violência e tal. deixando ela ali No amarrada. Então, quer dizer, foi quando eu tive esse estalo, eu falei, gente, isso é perigosíssimo. E aí, você pode punir o condomínio por esse roubo? Qual será que é a responsabilidade do condomínio para franquear esse acesso? Você concorda que, obviamente, eu posso contar nos dedos os proprietários que não tentariam achar uma responsabilidade no condomínio por isso. Tá. Porque eu vou falar, pô, mas e a minha segurança? Agora, quer dizer, você tem a ordem expressa de um proprietário, pode entregar a chave para o fulano, ou pode abrir para o Beltrano que eu aluguei. Aí você vai contra o condomínio depois? Então, assim, essa discussão na justiça, ela fica uma coisa sem controle. Até mesmo porque, né, Gustavo, muitas pessoas que migram para um prédio, para um condomínio, ele está em busca de mais segurança. Sem dúvida, eu diria que 90%. E, assim, aí vem a participação de um sistema eletrônico de segurança fantástico, que é, pelo menos, não consegui evitar, mas eu tenho imagem. Uma imagem clara, uma imagem que está arquivada há algum tempo. Vamos supor, o grande problema, acho, da maioria dos condomínios é a questão do armazenamento. Mas eu armazeno por 5 dias. Muitas vezes você só vai ter noção do que aconteceu lá dentro depois disso. Isso. Quer chegar a autoridade policial lá e exige as imagens. Não tenho. Mas assim, qual é a utilidade então de eu ter um sistema de segurança que não tem um armazenamento correto? Sim, que não tem uma imagem nítida? Que você vai olhar umas imagens de alguns processos, você não consegue identificar nada, é quase um borrão. Então assim, aquilo não te ajudou em nada. Você está pagando por um serviço que não vai te ajudar. E a segurança é primordial, né? Por isso, gente, que eu vou puxar a sardinha aqui para filiar os sistemas eletrônicos. Gente, controle de acesso é uma coisa, assim, fundamental hoje nos condomínios. Não é brincadeira. Porque, assim, não adianta, talvez, na contratação do trabalho, não pensar num DVR, que é o que armazena as imagens, um HD excelente, câmeras de ótima qualidade. Gente, isso é muito importante. Tem um custo, óbvio, mas assim, é o custo do sossego. O pessoal fala, mas eu já pago uma terceirizada 24 horas para ter o rondista e o porteiro. Gente, são seres humanos, eles não vão captar tudo. Agora, uma câmera bem posicionada, em locais estratégicos, uma imagem boa, com armazenamento legal, vai suprimir qualquer falha que você tiver de qualquer profissional. E agora, só para finalizar essa questão do Airbnb, quer dizer, um condomínio pode vetar um aluguel Airbnb? Eu entendo que pode. Tem decisões diversas, assim como eu sigo atualmente a parte dominante, a jurisprudência que a gente fala dominante, que gira justamente em torno disso. Você não pode desvirtuar a razão do seu imóvel. É para fins residenciais. Airbnb, você já está explorando uma atividade comercial, expondo as demais em risco. E os juristas lá, o pessoal que julga mesmo essas demandas, juízes, embargadores, até ministros, já pacificaram o entendimento que isso não ofende seu direito de propriedade. Você ainda assim é proprietário, você tem o uso e gozo do seu imóvel, desde que você não atrapalhe os demais, que é o que a gente falou na última conversa. O condomínio é isso, é você pensar no coletivo. E o Airbnb, infelizmente, não pensa nesse coletivo. A não ser que, de repente, né, gente, seja são flats, que o pessoal usa mais... Que tende essa individualidade, né? Aqui, nós estamos em Guarulhos, né, então Guarulhos tem muito essa questão da cidade dormitório, né, então eu percebo que tem ali eu esqueci o nome do prédio ali perto do Shopping Internacional, que são estúdios de 30 e poucos metros quadrados. First? É o First. Sim. First Class. First Class, uma coisa assim. Então ele tem muito Airbnb lá. Sim. Né? Mas aí a gente percebe que são mais assim... para pessoas que estão viajando a trabalho. Estão em trânsito aqui, né? Vamos dizer assim. Mas veja, ainda que a gente considere que a maioria, assim, o condomínio tem que ser feito pensando num todo. Então, se é um condomínio feito para isso, ótimo, isso vai funcionar. Agora, se não é, se você vai ter essa mescla de moradores e tal, no caso a senhora idosa, muitas vezes não é nem o cidadão que vai entrar no apartamento para fazer alguma coisa, é ele ter esse acesso fácil aos demais apartamentos, às demais unidades. Uma coisa é você usar o Airbnb numa casa de praia, por exemplo. Você alugou uma casa, é uma casa isolada, tem o seu acesso e tal. Outra coisa é você alugar a parte de um todo no condomínio, né? Que eu acho que é um pouquinho pior. Então, eu sigo no entendimento que se o condomínio decidiu por bem vetar os Airbnb, óbvio que isso tem que ser uma assembleia, tem que chamar os demais condôminos,
isso vai virar uma decisão judicial. Então, o que eu oriento o síndico? Você não assine esse cheque sozinho, você não toma essa decisão sozinho. Nem com os conselheiros, você chama uma assembleia e leva em votação. E veja, se a assembleia aprovar o uso do Airbnb, você vai ter que aceitar, porque é a vontade da maioria. Tá. É um assunto polêmico, Polêmico, não tem o certo e o errado, infelizmente. Não, é ponto de vista, entendeu? Extremamente polêmico. Agora, você falou uma palavra que daí me despertou aqui uma outra curiosidade com relação às assembleias, né? A assembleia, quando acontece aquelas discussões entre moradores, que, poxa vida, acontece muito, né? Eu sempre brinco, se não baixar o nível, eu acho que qualquer discussão é saudável, desde que você mantenha um nível de educação ali, um diálogo. Agora, já vi assembleia de gente sair no tapa. E essas pessoas que saem no tapa, elas podem ser punidas? Elas devem ser punidas, porque assembleias são realizadas em áreas comuns. Agora, sim, você tem que eu posso dizer sem medo de errar, toda convenção do condomínio vai prever que você mantenha o decoro em áreas comuns. Que você faça uso dos bons costumes, por exemplo. Você estapear o seu vizinho não é bom costume, você xingar o seu vizinho não é bom costume. Tudo isso você leva ao condomínio tomar uma atitude, porque isso não pode virar farro do boi. Já tive condomínio que, veja, aos extremos que chegam. O cidadão era até um policial militar, aconteceu uma briga de filho, o filho dele com os demais. Era uma criançada de 12, 13 anos. O filho dele, óbvio, acho que levou uns tapas lá e subiu. O pai voltou armado para ameaçar a criança de 12, 13 anos. Ele foi punido com mais alto rigor do condomínio, mais alta multa, sem prévio aviso, porque isso é grave demais para dar uma advertência. E chegou um ofício da Polícia Militar, da Corregedoria, intimando o síndico a depor sobre a punição, sobre o que aconteceu. E eu fui juntamente com o síndico e expliquei exatamente isso para o corregedor. Todo respeito à classe dos policiais, mas assim, isso é um condomínio. Independente do absurdo que você fez em ameaçar uma criança, que isso você vai responder para a justiça, você estava armado no meio do condomínio, proferindo palavrões e coisa e tal, e vai ser punido. Fora que o próprio morador, como cidadão, ele pode também, sei lá, fazer um BO. Sem dúvida. Né? O que acontece no condomínio é que, às vezes, até uma discussão, porque assim, muda-se o que é de responsabilidade do condomínio tomar uma providência, o que é de responsabilidade do morador. Vamos supor, eu tenho um caso de um barulho que foge do razoável, está me incomodando demais, o condomínio está punindo, está fazendo a parte dele. Mas você, morador, pode entrar com uma ação contra o seu vizinho. Tá. E falar, excelência, veja, está atrapalhando aqui, eu quero, por exemplo, danos morais. Você foi ofendido pelo seu morador, por um vizinho. O condomínio vai punir o ofensor, sem dúvida nenhuma. Às vezes vai punir você também, de acordo com o que foi a discussão. Mas você, como a sua pessoa física, pode processar a pessoa física do outro vizinho. Tá. Porque isso ultrapassou o que é de responsabilidade do condomínio. Isso já foi numa relação entre iguais. Então, vocês podem também procurar a justiça. Isso também acontece muito. Tá. Gustavo, sobre os inquilinos desculpa, os condôminos, na verdade, que estão inadimplentes, eles não podem, né, participar das assembleias, nem de Eles votação. não podem votar, né? Votar e ser votados. Mas eles podem sentar lá, por exemplo. Eles podem só ouvir, opinar não. Não. Porque Opinar isso até pode, mas assim, vamos dizer, assuntos gerais, que é uma pauta que tem toda em assembleia, que depois que acabou os assuntos principais, você entra em assuntos gerais. Que todo mundo pode falar um pouquinho do que acha errado para tentar chamar uma próxima assembleia. E por que ele não pode opinar? Nesse caso, sim. Quando você não tem poder de decisão, ele pode opinar. Falar, eu gostaria de deixar claro que está acontecendo isso e isso. Tá bom, a gente vai tomar nota, mas assim, o poder de escolha no condomínio você não tem. E não utilizar áreas comuns, isso é legal? Isso é perigosíssimo. Eu particularmente oriento que não faça. Isso dá danos morais. Se proibir esse condômino de utilizar. O que a justiça entende? Você tem meios de cobrar essa dívida. Você pode negativar o cidadão, você pode entrar com uma ação contra o cidadão. Mas você vai proibir ele de usar a área comum? Isso é muito Principalmente se ele tiver filhos, né? As crianças não têm nada a ver com isso. Antigamente tinha uma grande moda de cortar a água do condomínio inadimplente. E agora, veja, sem água, aí o que a justiça entende? Que é um uso arbitrário das próprias razões, o condomínio fazer isso. E eu, particularmente, minha opinião não deve se cortar água. Ah, mas eu vou pagar... Chega a ser um pouco cruel, né? Eu acho que é um pouco humilhante, né? Mas aí vem os outros condôminos, eu não tiro a razão deles, mas eu vou pagar a água do inadimplente? Infelizmente você vai. E a gente imagina que não seja para sempre também, seja por um tempo. Óbvio, tem vários tipos de devedores, né? Tem os que não pagam porque não querem, tem os que não podem. Agora, será que cabe ao condomínio decidir quem é que paga porque não quer ou paga porque não pode? Não. A justiça é feita de uma forma unânime, né? São para todos. Então, eu sempre oriento o síndico, não corte água, não faça isso.
porque vai se arrepender, vai ter que ligar a água. E agora imagina como é justificada uma assembleia que a gente levou uma condenação por danos morais por inadimplente. Ou seja, entendeu? Você não pode então nem abater do que ele deve. isso pode acontecer, né? Pode. Um condômino processar pelas questões morais. Não fui proibido de usar a piscina, meus filhos não podem brincar na quadra. Tem que tomar muito cuidado com isso. Churrasqueira, quando você paga a mais, aí é possível que você obste esse aluguel. Porque veja, você tem uma churrasqueira que você tem que alugar para você paga para usar. Então você tem que pagar previamente. Então você não paga condomínio, mas você vai pagar a churrasqueira. Então assim, é possível que você vete a churrasqueira em algumas circunstâncias. A piscina, como é uso gratuito, vamos dizer, para os condôminos, você não pode chegar lá, tirar o filho do devedor e falar, então você sai da água. Não, isso não é legal fazer. Não vou mentir para você, tá? Tem condomínio que faz. Sim. Faz porque quando o síndico não tenta levar a gestão para um lado pessoal, porque às vezes o síndico é morador, não da gestão profissional. Porque o risco é iminente, isso vai acontecer, vai te dar problema. Então, assim, entra com a sua ação. Ah, mas a justiça demora muito. Reconheço, a nossa justiça é muito lenta. Mas é o caminho. Não adianta a gente inventar, porque vai sair caro. Gustavo, e sobre parentes, visitas que utilizam áreas comuns? Às vezes é muito comum ver criança, né? Vai o primo, leva na quadra, às vezes eles entram na piscina. O problema é a piscina. Eu acho de tudo. A quadra, alguns e é mais por uma questão sanitária. Tá. Porque veja, a quadra, ainda que os visitantes estão acompanhando lá jogando uma bola, não tem tanto perigo sanitário quanto uma piscina. A piscina tem condomínios que é vedado. Inclusive o namoradinho vai lá, não pode. Ou pode ir 1 ou 2 visitantes, aí tem aquele prévio cadastro, mas a grande maioria não pode. Isso, legalmente está totalmente correto. Correto. Exato. Porque quando o síndico tem o dever de lutar pela salubridade do condomínio, né? Tá. Essa exposição desenfreada pode acarretar. Pode, um síndico, ele pode advertir, pode... É a convenção que prevê se pode ou não. Ah, é? Ou se o condomínio quiser levar essa discussão para a Assembleia e alterar essa convenção, aí tem quórum específico, que aí é a maioria de todos os moradores. Então, assim, geralmente uma convenção, uma Assembleia decide dos presentes 50% mais um, a maioria dos presentes. Agora, como você vai alterar uma convenção, você vai alterar uma fachada, você vai alterar a destinação de uma área, por exemplo, aqui tem uma academia, eu não quero mais, quero um spa. Aí você tem que ter a maioria das unidades como um todo. Porque aí você está discutindo, aí independe se eu fui ou não. Eu comprei para uma destinação, você não pode alterar. Às vezes eu comprei exatamente porque ali era academia. Você quer fazer uma sauna? Não, então você tem que chamar uma assembleia, chamar todos e tem que ter esse comparecimento. Não tem outra saída. Tá. Por isso que é tão difícil se alterar. Sim. Eu fiquei com uma pergunta pendente com relação aos apartamentos alugados. Quando o inquilino ele aluga, ou até compra, até um comprador, né? Ele entra naquele condomínio, como você disse, né? Aquela mini cidade tem todo um regulamentos para serem seguidos e regras, etc. Isso tem que ser entregue a eles. Isso. Exatamente. Não sendo entregue, né? E ele ocasionou lá uma infração. O condomínio está nesse direito de puni-lo? Se a previsão está na convenção de condomínio, ele é punível sim, porque a convenção é registrada no cartório de registro de imóveis. Então, assim, é um documento público, é só pedir. Agora, se é um regulamento interno, que muitas vezes é uma coisa interna do condomínio, vamos dizer, se é um locatário, ele vai ser punido porque o locador, que é o dono, tinha o dever de entregar para ele uma minuta daquilo. Agora, se é um novo morador, ele vai ser punido ainda assim, porque quem vendeu tinha que entregar. Então é uma discussão entre particulares, não é oponível ao condomínio. Óbvio que da justiça ele vai alegar, pô, mas eu não sabia, não me falaram e tal. Mas via de regra é isso. Quem vai vender, quem vai alienar tem que entregar. Uma coisa que a gente até falou, que eu até puxar um gancho da questão do locatário, é a questão da contribuição. Esses dias eu entrei com uma ação de cobrança e tal, contra uma unidade, e a advogada de defesa falou, não, mas eu aluguei esse imóvel. Quem entra é contra o proprietário, sempre é contra o proprietário, não é contra o inquilino. E essa advogada de defesa levantou uma tese que, ao meu ver, é interessante, mas ainda assim não teve sucesso. Por quê? Ela falou assim, esse imóvel estava alugado. E no meu contrato com o inquilino está que ele é responsável por pagar. Agora, a minha réplica, no caso, que a gente tem essa dinâmica processual, né, inicial nossa, contestação da parte contrária, réplica nossa. Na minha réplica eu falei, ok, o seu contrato prevê, então é admitido que você entre com uma ação regressa contra o seu inquilino, mas não é oponível ao condomínio. Porque perante o condomínio, quem tem que contribuir é o proprietário. Tá. Ainda que você estipule em contrário no seu contrato, isso é entre vocês dois, entre particulares. Mas para mim, quem tem que pagar é você.
Entendo. Entendeu? Por mais que tenha essa disposição contratual, isso faz regra entre os signatários daquele contrato, não é oponível contra o condomínio. Quando, nesse caso, né, tem lá o inquilino morando e aí acontece, vamos supor, o inquilino deu uma festa, né, e aí foram mandar uma multa, tal, uma reclamação, e essa multa vai pro proprietário, Para a não pro unidade, né? inquilino. E a unidade é sempre vinculada ao proprietário, exatamente. Mas, então, não seria errado isso acontecer. Não, aí você, vamos supor, eu como condomínio, mandei essa multa e ninguém pagou. Aí eu vou processar o proprietário. O proprietário fala, pô, mas não foi Não, a eu, foi o inquilino. notificação A notificação é para a unidade. para quem está morando. Para quem está morando. Invariavelmente o inquilino vai receber, mas a multa vai sempre direcionada para o proprietário, para a unidade. Aí o que o proprietário tem que fazer? Tem que pegar essa multa, levar na imobiliária que administra essa locação, ou ele, o inquilino, falar, e aí, o que aconteceu? Foi isso mesmo? A gente tem base para entrar com recurso. A maioria dos recursos em condomínio são julgados em assembleia, então assim, ele vai direcionar para a administração do condomínio, e na assembleia o síndico vai ler, ou vai chamar o signatário do recurso para ele ler as ações dele. Falar, ó, eu acho que meu som estava razoável, não estava tão grande e tal. Mas se ainda assim não tiver efeito, quem vai ter que pagar é o proprietário. E ele tem que, por exemplo, aí a pessoa que mora fala, olha, eu não fiz, imagina, eu não estava com som alto. Como que isso pode ser provado ou não? Porque quem reclama, porque assim, o síndico nunca age de ofício, a não ser que ele tenha visto ou ouvido, os próprios síndicos tenham ouvido, que às vezes acontece, o síndico é vizinho da unidade com barulho. Pode ser morador, né? Pode ser morador, como a maioria são. E muitas vezes na assembleia, por isso que a gente fala para registrar no livro, para o síndico, antes de tomar qualquer providência, ver se quem reclamou fez por escrito, ou no livro ou no e-mail. Porque se amanhã ou depois a gente entra com uma ação para cobrar essa multa e perde, porque o cidadão fala, não, conseguiu provar que não foi ele, o síndico não agiu sozinho, fala, não, mas eu só puni porque estava escrito isso aqui, ó. É um livro como o seu, um caderno, assim, fica na portaria de todo o condomínio. Ou a maioria hoje em dia está usando e-mail. Eu, particularmente, sou meio resistente ao uso do e-mail para reclamações. Por quê? Eu acho que é a veracidade de quem escreve. Tem que ter a letrinha da pessoa, tem que ter a assinatura e tal. O e-mail é uma coisa que, infelizmente, pode vir de qualquer lugar. Sim. Às vezes a gente está acostumado com, vamos dizer, condomínios médios para altos padrões. Todo mundo tem o seu e-mail. Mas você pega um condomínio menor, um condomínio destinado a pessoas de baixa renda, a senhorinha não tem um e-mail. Então, muitas vezes o e-mail que ela manda é do bazar do fulano de tal. Então, assim, quebra um pouco da veracidade. Quando você está escrito lá no caderno com a letra da pessoa, com a assinatura da pessoa, o síndico tem esse embasamento. Então, por isso que eu sempre oriento. Sempre escreve no caderninho, deixa na portaria, deixa disponível, quem reclamou vai assinar. Aí o síndico, e muitas vezes que é uma dinâmica como se fosse uma historinha, a pessoa reclama ou tem algum apontamento para fazer, o síndico vai ler aquilo, embaixo ele vai escrever a providência que ele tomou, ou ele vai escrever pelo menos um ciente, mas essa comunicação tem que existir. O síndico ele só pode multar baseado em reclamação em livro, é isso? Ou por e-mail. Só que, como eu te disse, o e-mail tem essa fragilidade. Mas o síndico, ou a não ser que ele tenha visto, que ele seja vítima daquela situação. Porque acima de qualquer coisa ele é condômino. O profissional não. O profissional só pode agir mediante provocação. Mediante essa reclamação. Porque senão ele não tem como... Ai, do nada eu... Aí pode virar perseguição, né? Sim, Tipo, se você não mora aqui, se você não tá aqui o tempo todo, como é que você tá fazendo da sua cabeça? Então é importante alguém tenha reclamado. A não ser que não. Vamos supor, o síndico profissional tem algum regime de visita. Ele vai 2 vezes por semana e fica 2 horas por dia no condomínio. Se nesse curto lapso aconteceu alguma coisa e ele viu, aí beleza. Eu ainda oriento a pegar a assinatura de alguma testemunha, ou do zelador ou de quem tá do lado. Porque o síndico profissional, ele não é tão bem visto assim. Por ser profissional, o pessoal está acostumado com quem está lá o tempo inteiro e tal. O profissional não, ele tem uma carga horária a cumprir, então ele vai naqueles dias e naqueles horários. Então o pessoal já olha com um certo descredenciamento. Por isso que é importante o síndico agir sempre pela legalidade, sempre pelas provas. Até essa questão de síndico profissional e síndico morador foi uma discussão que eu tive no último programa, do que é bom, o que não é bom, mas acho que depende muito da dinâmica, né, do condomínio. É claro que assim, eu creio que o síndico profissional ele é muito mais atualizado, já é um cara com expertise, já tem os seus contatos e tudo mais, né? É uma gestão profissional, né? Mas eu sempre digo que assim, o condomínio tem a cultura dele. Tem condomínio que não adianta você pôr o síndico profissional, só vai te dar dor de cabeça. E tem condomínio que não admite um síndico morador, porque a estrutura dele não admite. Tem condomínio com 3, 4, 5 piscinas, por exemplo. Você vai botar, não sei quantas mil pessoas que moram lá. Um síndico morador não tem estrutura. E veja, o síndico profissional não é uma pessoa que entende muito da lei, é uma empresa. Sim. Então assim, ele tem preposto, ele tem departamentos internos, além de uma administradora. E essa tendência cresce, o síndico profissional virou um mercado.
Então, assim, quando você contrata uma empresa de síndico profissional, você não contrata o síndico, você contrata toda aquela gente que vai fazer visitas periódicas, você vai ter uma estrutura para atender o seu condômino. E Então, o varia síndico muito. profissional, ele é imparcial, né? Às vezes o morador, ele age um pouco mais com o coração, Sempre né? age, né? Meu vizinho. Ainda mais quando ele vê os votos na Assembleia, né? De quem votou e quem não votou. Entendeu? A gente tem que tomar São seres cuidado. humanos, né? Infelizmente a gente tem uma certa parcialidade. E profissional não, até porque ele tem vários condomínios na carteira. Então ele vê como um cliente, faz aquela gestão profissional que a gente estava falando, que às vezes o síndico, o morador, né, o orgânico pode ser que não faça. Eu tenho uma pergunta, mas acho que vai dar tempo para te responder. Vamos Que é um assunto que eu considero até forte, né? Porque são coisas que o condomínio pode, ele está sujeito, como às vezes um tráfico de droga dentro do condomínio. E nesse caso que eu quero citar é de abuso. Abuso sexual de uma criança, de uma jovem adolescente, vamos dizer assim, na escadaria do prédio, né, ocasionado por um maior de idade, que pode acontecer. E também era condômino maior? Também, os dois. O maior vai ter que ser punido no rigor da convenção. E aí eu não queria puxar a sardinha da filial, mas eu vou ter que puxar. A importância de uma câmera bem localizada, de um sistema que funcione, de um armazenamento, mais do que nunca de um armazenamento. Para poder comprovar isso. Porque veja, a pessoa foi abusada, vamos supor. Se ninguém pegou no flagrante, isso vai demorar alguns dias até chegar à tona. E quando chegar no condomínio e falar que não tem as imagens, você imagina? Porque não tem como comprovar isso. Geralmente, para caso de abuso sexual, e eu particularmente concordo muito com isso, a versão da abusada ou do abusado, ela tem um peso muito forte. E eu particularmente concordo que quem abusa de alguém não faz ao vivo, ele faz no escondidinho, no escuro, numa escada. Então, é importante, o rapaz, possivelmente quem abusou vai ser punido, mas quanto mais argumentos, menos a gente consegue deixar um rapaz desse sem punição, entendeu? Quanto mais provas, uma câmera bem localizada, com armazenamento razoável, uma imagem inquestionável, isso tem que existir. E essa punição vem tanto dela como pessoa física, como o condomínio também pode punir o condomínio. O abusador, sem dúvida nenhuma, tem que punir. Porque independente do que ele fez, é fato que ele fez uma coisa que foge totalmente da moral e dos bons costumes numa escadaria, que é uma área comum. Então o condomínio vai entrar com a punição e o condomínio vai colaborar com a investigação no que ele puder. E o condomínio muitas vezes é intimado pela autoridade policial a fornecer imagens, fornecer, se tiver áudio, alguma coisa assim. Aí chega lá e não ter. Sim. Então complicado. É inadmissível. Não, que eu isso? não sei se as escadas têm câmeras. A As maioria... escadas têm câmeras? Produção. Tudo bem. Pensei que ele estivesse ouvindo. O que eu ia falar agora, só para finalizar, sobre cigarro. Né? Tem uma lei que em áreas descobertas pode, porém muitos condomínios não permitem. Tudo bem também isso. Tudo bem também, porque assim, as áreas descobertas, ela tem que ter um refúgio da sombra, né, por exemplo. Ela não pode estar tão perto, se a sombra é aqui, eu não posso estar fumando aqui. Isso na lei estadual. No condomínio, essa lei também vale. Só que a gente não consegue a distância entre a área coberta e a área que poderia fumar. Tá. Então não pode. Alguns condomínios queriam os fumódromos, por exemplo, que aí sim é uma área só para aquilo, você vai lá e fuma. Mas via de regra o condomínio pode proibir sim. Pode proibir, Pode né? proibir sim. Gente, é uma dica, né? Você olhar, se tiver cinzeiro, pode fumar. Exato. Se não tiver, você não fuma. E geralmente tem a plaquinha, né? O cigarro hoje em dia, felizmente ou infelizmente, para quem fuma ou para quem não fuma, ele é meio perseguido. E o condomínio atua nisso. Muitas vezes por causa da janela de cima. Você tá fumando aqui, mas o primeiro andar tá aqui, entendeu? Toda a sua fumaça tá indo para ele. E não é obrigado a... E tá passando criança correndo. Então, assim, o condomínio tem essa particularidade. Nossa, mas olha, o programa... Ai, tá acabando já. Gente, tem tanta coisa. Gente que joga bituca pela janela. Isso é um absurdo, e joga lata. ali. Tem tanta coisa pra gente falar, Gustavo, que eu gostaria muito que você voltasse aqui no próximo programa. E desde já agradeço. Vamos voltar, sim. Tá? Já deixa aí suas redes sociais, para quem quiser fazer contato, fica à vontade. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão de assunto, as redes sociais são meu nome, Gustavo Baceto, com 2 S e 2 T's. Fiquem à vontade para mandar o que quiserem. Se eu pudesse mandar por lá, eu respondo. Se não, eu vou torcer para a Ana me chamar de novo aqui. Com certeza. E a gente continuar conversando, tá bom? Obrigado a todos. Então tá, gente, muito obrigada. Quero agradecer aqui o pessoal da Sim Comércio TV e até a próxima oportunidade, ao próximo programa. Tchau, tchau.